O Gui foi pegar. Pronto. Tá, tamo ao vivo, tudo direitinho aqui. Áudio capturando, tudo direitinho. Gente, começando por aqui. Tá, vamos seguir a sessão de se apresentando. Gente, eu sou o Cronos, eu sou criador de conteúdo na Twitch, focado mais em interação, histórias de terror, narrativa, mas eu tô atualmente entre Dead by Daylight e migrando pro YouTube devagarinho agora, um vídeo por semana, tudo direitinho. Eu faço isso há algum tempo, eu tô aqui começando esse projeto dividindo com o Ali, ele é meu amigo há muito tempo, então a gente decidiu criar esse projeto porque há pouco tempo ele passou por uma situação que ele perdeu totalmente a visão. Então eu queria, como ele assim, sempre jogou junto, queria uma coisa que eu pudesse incluir ele fazer comigo pra continuar participando das coisas. E basicamente do meu lado é isso. Pode se apresentar, Ali. Olá a todos. Eu sou o Ali, eu sou deficiente visual e eu tô aqui participando junto com o Pedro, tocando esse projeto pra frente. E hoje a gente tá com a galera da Lorde Tempos, um pessoal de RPG relativamente grande no TikTok, estão em crescimento constante, até onde eu sei, pelo que eu Graças a vi. Deus. Podem se apresentar. Então, gente, meu nome é Aleph, a maioria da galera me conhece como Tempos, né, que é o nosso apelido que a gente usa nos vídeos. Pouquíssima gente sabe que o meu nome, na verdade, é Aleph mesmo. Eu e o Guilherme, a gente criou a Lorde Tempos ali, eu acho que foi no início de 2000 e... Foi no final de 2021, né, Guilherme? Foi final 2021, começo 2022, por ali. Exatamente, porque a gente é apaixonado por RPG, eu jogo desde os meus 14 anos, vai fazer 6 anos, quase 7 agora. Então, assim, muito, muito feliz de estar aqui. Que nem o Aleph já falou, a gente abriu esse projeto tem quase 2 aninhos aí já. Uhum. E ele que me apresentou RPG, na verdade, que ele veio pra mim, não, vamos jogar RPG. Não, que porra de jogar RPG? Aí ele me converteu e agora RPG, abrimos o TikTok e tudo mais. Então, véi, muito legal e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Massa. Um- Pode falar, Uma Ali. coisa que eu acho engraçado das pessoas que jogam RPG, que eu conheço algumas, é que a maioria das pessoas que começam a jogar RPG é porque conhecia alguém que já conhecia, é tipo esquema de pirâmide, um vai chamando o outro. É um esquema de Literalmente igual o pirâmide. esquema de pirâmide mesmo. É porque RPG no Brasil não tem uma divulgação muito ampla. É tudo muito pouco acessível, porque é muito caro as coisas. O hobby é um hobby muito caro. Então, você tem que mesmo conhecer alguém que te chama para um grupo, e aí entra o papel de criadores de conteúdo, né? Que estão tentando trazer essa cena maior, assim, fazer essa cena crescer no Brasil. Outra coisa que eu quero introduzir aqui é. Cara, eu vejo muita gente ao redor mesmo, falando sobre o que até comentando sobre o que tu falou. E tem muita gente que tem muita vontade de jogar isso. E nunca entrou assim porque não tem. Acho que tem muito problema em relação a ter que jogar com 100% desconhecido. Eu já vi, por exemplo, essa geralmente é a reclamação que eu vejo. E eu não sei como funciona, acho que chamam mesa aberta. Desculpa se eu estiver falando besteira. É isso mesmo, mesa Isso aberta. mesmo. Uhum. E vocês acham que é tranquilo uma pessoa que não conhece ninguém entrar no mesa aberta? Como é que funciona? Vocês têm bem mais ponto de fala em relação a mim? Cara, vamos lá. É um tema complexo, ok? É Vamos lá. complicado. Claro, claro. Mas é o seguinte, mesa aberta é que nem imagina comigo, tipo, que você vai jogar futebol, certo? Ou jogar uma partida no LoL, no Dead by Daylight, que tu falou que curte, beleza? Uhum. Tu querendo ou não, se tu for entrar pra dar kill sozinho, tu vai jogar ali com 3 estranhos, né, no teu time, Sim. saca? E como tu já jogou jogo online, você sabe que tem muita toxicidade, né? Tipo, são pessoas que tu Sim, não sim. conhece, às vezes tem muito xingamento no chat e tudo mais. E o problema de mesa aberta do RPG é que também tem muito isso, a gente sofre muito com esse problema, entendeu? Tem muitas mesas abertas que são boas, são legais, só que muita gente é muito tóxico, entendeu? Uhum. E aí é muito difícil. O Guilherme pode até falar um pouco sobre a experiência que a gente tentou fazer mesa aberta por um tempo e a gente teve até problema, né, Guilherme? A gente tentou uma época abrir algumas mesas, porque a gente queria justamente ter essa coisa, tipo, as nossas mesas abertas pra gente passar o que a gente sabe, tentar criar um ambiente mais de boa, mais tranquilo no RPG. Só que muita gente, por exemplo, às vezes marcava, a maioria esmagadora das pessoas marcava um horário e não comparecia, não vinha. Os poucos que vinham, às vezes, tipo, não desenvolvia tão bem. Então é algo muito complicado, porque se tratando de estranhos, e ainda mais num hobby que é um pouco nichado e que demanda muito tempo,
Uhum. Jogar com estranhos às vezes acaba sendo um problema nesse sentido, porque você não conhece a pessoa, não tem como combinar direito com ela. Já jogando com amigos é mais certo, você marca um dia, organiza com todo mundo e você já se conhece, então não costuma dar problema, saca? E também uma Então coisa é muito complicado. importante é que nem você pensar que nem, cara, que nem um jogo online, de certa forma. O ideal é que você leve pelo menos uma pessoa pra ir com você, numa mesa aberta, entendeu? Você ir sozinho numa mesa aberta é um pouco complicado, mas mesa aberta é algo que não falta muito, ainda mais se você tiver a escolha de narrar, né? Porque tem narrar e jogar. Se você preferir por narrar, você sempre vai ter jogador. Se você for jogador, aí é um pouco mais complicado. É um Você tem pouco que mais esperar um difícil. pouquinho mais. Essa questão de mesa aberta, tanto que a experiência minha com a mesa que eu tô jogando com os amigos presencial, quanto que eu vejo muita gente falando no TikTok, é que é realmente muito difícil de ter todo mundo na mesa, o pessoal costuma faltar bastante. Eu tô tentando montar uma mesa com os conhecidos meus desde novembro do ano passado, a gente conseguiu jogar 2 sessões até agora. Então, realmente, horário pra pessoal jogar é complicado. Realmente, assim, é muito difícil mesmo. Ainda mais se você quiser jogar só presencial, né? Porque aí as pessoas têm que se deslocar até um local comum, assim. O ideal é jogar online. Se você quer jogar mesa aberta, o ideal é jogar online. A gente não tem no Brasil cafés abertos, como a gente tem na gringa. Ou acho que talvez até São Paulo, cidades maiores tenham, mas na gringa você tem cafés abertos que você chega com o seu personagem e só, tipo, entra e joga. Só senta e joga, e isso o tempo todo. Aqui no Brasil Nossa, não é popular. nossa, que legal. Uhum. Aqui em Belém tem alguns eventos de anime em que eles têm uma sala de RPG, que tem mesas abertas pra pessoas só chega lá com a ficha, se tiver mestre joga, tanto RPG quanto Magic, o pessoal pode jogar. Mas isso é mais em evento, porque a cidade de Belém tem um histórico grande com o RPG de Vampira Máscara. A gente Sim, eu tem sei. meio que uma tradição de Vampira Máscara. Tipo, a galera que joga aqui em Belém, a maioria dos mestres narra em Vampira Máscara. Uhum. Vampiro é um sistema muito popular no Brasil justamente porque ele é uma alternativa, né? Mas é isso mesmo. E é de evento mesmo, só que esse é um problema no Brasil. Em cafés no exterior, você chega lá, você tem uma sala, e você, tipo, literalmente chega e joga, sempre, assim, aberto. Só que o Brasil ainda é muito difícil o acesso a isso. A gente tem um problema principal no Brasil de que um livro ele vai ser muito caro. Então, uma pessoa para ela poder, tipo, aprender a jogar sozinha, que seria indo lá, comprando um livro numa livraria e ela mesmo lendo, é muito difícil. A maioria das pessoas precisa recorrer ou à pirataria ou a um amigo que tem o livro e empreste pra ela, entendeu? Então isso é complicado de se ter uma cena grande aqui. A pirataria no Brasil tá ajudando as pessoas a jogarem desde a época do PlayStation 2. É, Isso mas é isso mesmo. A pirataria no Brasil, ela rende muita coisa. E isso é triste no RPG, porque faz com que as pessoas pirateiem até sistemas independentes, de gente pequena, entendeu? Então isso é um Sim. problema que até mesmo a gente na Loja de Tempos a gente já teve também. Sobre os sistemas pequenos, relação ao balanceamento, tem muito problema? É bem visto os sistemas abertos, tipo, independentes? Como é que funciona? Cara, então, pra não ofender ninguém aqui, entendeu? A gente tem que separar muito claramente o que é um sistema profissional e um sistema amador, entendeu? A Lorde de Tempos ela vai meio que na contrapartida disso, porque isso é uma opinião bem polêmica nossa. Sim. Mas hoje, qualquer pessoa escreve um livro e fala, eu tenho um sistema de RPG. Então, por conta disso, a gente tem muitos sistemas na cena brasileira que a qualidade deles é péssima. Quesito de diagramação, em tudo. E aí a nossa cena ela fica muito cheia de sistemas que não são tão bons assim. Mas os bons que tem, como Nessus RPG, Solaria RPG, Mojubá também, são sistemas incríveis, muito bem feitos e que tem muita brasilidade, assim. Eles são bem balanceados, são bem divertidos. Legal. Eu realmente, como eu comentei aqui antes, eu sou uma pessoa que admira, eu acho legal. Sempre foi uma coisa que rodeou minha vida, mas eu nunca participei de fato, então. Eu sou uma pessoa que tá perguntando quase que zerada sobre o assunto. Cara, e começar no RPG é muito fácil, ainda mais se você for pra um sistema tranquilo, assim, porque muita gente quer logo jogar D&D ou... Mas se você for pra um sistema tranquilo, como esses que eu citei, alguns, ou até Fate, sabe assim, Vampira Máscara, que é mais fácil, você consegue jogar bem, bem tranquilo, assim. É só você arrumar um amigo que te guie nessa jornada, que ajuda. Se você tiver um Eu, guia, fica muito legal, velho. E O foi a sua Aleph foi um experiência, né, excelente Guilherme? guia. Foi exatamente o que eu tive. Tipo, o Aleph, ele começou, tipo, chegou pro meu grupo de amigos.
Não, vamos jogar. Eu, tipo, mó receoso, aí a gente jogou sem sacanagem. Umas 2 mesas, eu já tava, tipo, e aí, Adolf, quando é que vai ser a próxima? Então, tipo, você conhecer alguém e ir com alguém já conhecido é uma experiência muito legal e é muito diferente. Porque você começa com a base talvez melhor, tipo, porque é mais fácil do que você pegar, ler todos os livros, não é aquela coisa cansativa, saca? Aí você vai fazendo aos poucos e é mais natural. A minha experiência com RPG foi com um amigo que eu conheci que queria jogar, tinha jogado o Vampira Máscara, que em Belém é realmente muito grande, e que outros sistemas. A gente conhecia um mestre e ele veio com a gente com a proposta do Old School Essentials, que é baseado no Advanced D&D, Dungeons and Dragons. Sim. E é muito simples de começar, principalmente pro jogador, porque, tipo, eu precisei jogar 6 dados. E se eu tivesse feito a escolha da minha magia, que eu gosto de jogar de classe mágica, de mago, Uhum. eu teria que jogar 7 dados pra fazer a ficha inteira. É muito simples de começar e nas sessões que eu tive, a maior parte do jogo é a interpretação. Quase não teve, mesmo nos combates, coisa de ter que rolar dado e aprender muita coisa. Então foi bem simples. É um sistema que tá chegando no Brasil não faz muito tempo, tem pouco conteúdo em português, até os livros, então a maioria tá em inglês e é bem simples de aprender, de começar. É o que é mais popular no Brasil, cara. De longe, o que é mais popular no Brasil é sistemas mais simples, assim. Porque a gente tem justamente uma herança que vem muito de pessoas, não só, tipo assim. Você já viu aquela ideia de que a pessoa, quando ela não tem golzinho, ela usa chinelo de trave de gol? Vocês sabem do que eu tô falando, eu imagino. sim. Vocês já Sim, devem ter sim. visto isso. E no Brasil, o que acontecia é muito isso. Como a pessoa não tinha acesso a um livro grande, um sistema popular, ela criava o sistema dela. E aí, por muito tempo no Brasil foi assim. Então, quando chegou, ainda tem uma resistência de uma galera de usar sistemas mais populares e tudo mais. Ainda ficam muito presos aos sistemas que elas montaram, que elas têm uma ligação. Mas o Old School Essentials ele é uma coisa muito clara, assim. Ele é um sistema simples, direto, e ele é muito divertido, se você gosta de fantasia. É um sistema muito legal mesmo. E na questão de quem tá querendo começar a ser mestre, o que vocês acham que a pessoa precisaria? Tipo, um livro específico, além do livro do mestre, claro. Pessoa que pode ter dificuldade em criar aventuras, tem alguma forma de ajudar essas pessoas? Cara, pior que tem, mas eu quero ouvir a opinião do Guilherme primeiro. Guilherme, fala, o que a pessoa A deveria minha continuar? opinião, eu já ia Sério. te falar pra palestrar aí, porque Não, eu quero ouvir a como sua opinião mestre. primeiro, sobre o que você acha que uma pessoa tem que ter pra ser um bom mestre, o que ela tem que começar. Cara, primeira coisa pra mim, você quer mestrar, são 2 coisas principais. Que na verdade se interligam em uma. Leia, saca? Leia principalmente, óbvio, o livro do mestre do seu sistema, ou o livro completo do sistema, de preferência. E leia outras coisas pra você ter ideias de criar aventuras, esse tipo de coisa, e sempre se atentar ao balanceamento. Mas se você quiser uma coisa mais fácil, mais simples pra você que tá começando, eu recomendaria ler o livro do mestre, por exemplo, em D&D, ou em Tormenta, ou em qualquer sistema, leia o livro do mestre e procure aventuras prontas. Que você sempre vai achar, sempre vão ter aventuras prontas, pelo menos dos maiores sistemas. Você sempre vai achar alguma aventura pronta e ela te dá, tipo, o ABC de como mestrar, saca? Vai ter, tipo, nessa cena faça a seguinte descrição, se atente a tais detalhes. Então, isso facilita e você vai pegar na prática, e aí depois de um tempo você vai conseguir criar suas próprias histórias. Porque eu falo isso porque eu tô tentando aprender a mestrar agora. Eu sempre fui jogador e eu tô querendo aprender a mestrar também. Então é uma coisa que eu me identifico, eu me sinto um pouco desafiado, mas eu diria isso, começar por aventuras prontas dos sistemas e ler o livro do mestre, pra você saber balancear, fazer bons combates, fazer boas narrações, porque isso é muito importante pra imersão dos seus players e pra ser uma campanha legal, saca? Então isso eu recomendaria. E eu vou mais ou menos nessa linha também. Eu digo que, pra mim, o essencial pra você que é mestre que tá começando é reconhecer que você tá começando. Um RPG é você e seu grupo, mas o livro e essas coisas prontas, elas são feitas por game designers e narradores muito experientes. Então, é você ter um pouco de humildade, de saber que se você tá começando, não tem vergonha nenhuma você usar uma aventura pronta, que ela vai te dar a descrição pronta. Não tem problema nenhum você usar um combate pronto, uma calculadora de combates automático. Tudo isso vai fazer com que o seu RPG tenha muito qualidade, você não tenha aqueles vários problemas de iniciante e você possa jogar enquanto aprende, entendeu? Porque também não adianta muita gente que é tipo, não, eu vou jogar, a mesa é minha, eu sei melhor que todo mundo, e aí elas acabam sendo mestres muito, muito tóxicos nesse sentido.
A questão de ser arrogante e achar que é melhor que os outros é bem complicada também, né? E isso tem muito em vários hobbies, né? Isso tem Uhum. Em todo RPG lugar. e jogo Sim. normal, tipo, é uma coisa que eu sempre digo, assim, RPG e o seu League of Legends, o seu Dead by Daylight, o seu CS, eles têm muitas coisas, muitos assuntos que conversam, porque é um jogo, na Sim, sim. prática. E uma dessas é isso, assim, sabe? Ninguém gosta daquele cara que, tipo, acha que joga melhor que todo mundo. É um saco jogar com essa pessoa, saca? Nossa, sim. Então, é igual no RPG. Você entender que você não sabe mais do que, tipo assim, você tá mestrando pela sua primeira vez, cara, você não vai saber melhor do que o livro do D&D. Tipo, o livro do D&D tem muito mais chance dele estar certo e você não, entendeu? Sim. E claro que quando você for ganhando experiência, você pode desenvolver o seu próprio livro, mudar o que você quiser, mas é bom você ter alguma base pra fazer isso e não só fazer isso pela vontade de mudar coisas que você às vezes não entende como elas funcionam. Eu acho que essa é a principal dica que eu posso dar, é respeitar o livro e ler bastante. Ah, eu queria fazer uma pergunta bem específica agora. Em relação à parte do RP, qual foi o maior problema, o que você acha que é o maior problema que rola comumente com os jogadores? Cara, eu sei exatamente esse. Eu sei exatamente esse que o Guilherme vai dar o relato pessoal dele, que é o jogador que não consegue desassociar a personalidade dele do personagem. Como você é você o tempo todo, Ai. muitas vezes quando você vai jogar com um personagem, você acaba, tipo, esquecendo de interpretar e só sendo você mesmo na situação. Inclusive, Guilherme, explica um pouco mais sobre Ai, isso pra mim. o Aleph, ele quer me fazer passar vergonha aqui. Mas isso foi no começo, foi quando você começou a jogar. Não, depois melhorou. Depois tem uns personagens, os mais recentes, eles ficaram bons, pô. Uhum. É porque, principalmente no começo, se você não tem o costume de interpretar, não foi, tipo, ensinado a isso, não teve muito contato com isso, talvez um teatro, alguma coisa do tipo, você é você ainda. E interpretar outra pessoa, tipo, interpretar o seu personagem, no começo em especial, pelo menos eu tive muita dificuldade. Então, meus personagens, eles começavam de um jeito, aí eles tinham personalidade. Aí, do nada, eles viravam, tipo, o Guilherme. Saca? Então, isso é uma dificuldade que eu pessoalmente senti muito. E o que eu usei pra, tipo, contrapor isso era quando eu fazia personagem muito esquisito, tipo, muito fora da curva, saca? Aí dava certo, saca? Então, eu acho que esse é um dos principais problemas da RP. Muita gente, as pessoas se prendem a elas mesmas na hora de interpretar. E Saca? isso é um problema até pra outras coisas, como por exemplo assim, vamos supor, o seu personagem perdeu, assim, ele morreu, ou ele tomou uma surra, ou aconteceu algo de negativo com ele, muita gente fica ofendida como se tivesse acontecido consigo, entendeu? Uhum. E Isso isso é é muito muito ruim. ruim, entendeu? Isso é muito ruim. É você entender que o seu personagem, ele é um ser que não existe, tipo, quando o seu personagem, sei lá, o vilão na história derrota o seu personagem, ele derrotou o seu personagem, ele não derrotou você, o João, sabe? Ele derrotou o seu personagem lá na historinha, entendeu? Tipo, meio que não levar pro pessoal certas coisas que acontecem em jogo. E isso é pra outros jogos também, né? Muita gente perde, é um mau perdedor em qualquer jogo na vida. É. Mas, tipo, você ter essa maturidade no RPG é muito importante. Só que o RPG, ele é ainda mais difícil, porque como você que cria o seu personagem, muitas vezes você tem muito apego, né? à história. Com certeza. Se apegam muito, e aí a gente brinca que nas nossas sessões, né? Nas nossas campanhas pessoais, tipo, quando a gente tava jogando só entre amigos, a gente gosta daquela coisa bem difícil. Então a gente brincava, velho, não morreu nem 3 personagens ainda, a campanha nem começou, tá tranquilo. Mas era assim mesmo, a gente gostava de perder personagem. Mas tem gente que perde um e, tipo, já aconteceu, já vi, tipo, muita gente perder o personagem, tipo, morrer e aí, tipo, largar a mesa e ficar triste, saca? Uma coisa que eu vejo bastante pessoal falando no TikTok, de RPG mesmo, que eu acabei entrando bastante nisso, é realmente em questão a se apegar demais ao personagem, levar pro pessoal e acaba não querendo que tenha PVP na RPG nunca. Uhum. Sendo que com pessoas criando cada um sua história, de qualquer forma, mesmo que em algum momento eles estejam juntos na mesma direção, é possível que haja PVP. Sim. E a galera parece que é bem contra PVP, que tem que ser sempre o player versus o mestre. E, pelo menos até onde eu acho que não deveria ser desse jeito, sabe? É, PVP é interessante. é porque a gente tem 2 problemas nisso. Muita gente de fato tem uma resistência muito grande a PVP, mas eu particularmente sinto
que cai justamente naquele outro problema, saca? Do excesso de apego. E como as pessoas fazem, tipo, elas criam o próprio personagem, não vira, tipo, o personagem A contra o personagem B. Vira, tipo, o player A contra o player B, saca? E isso tem o potencial, se você não tem um grupo estável, e principalmente, tipo, se você for pra mesas abertas, isso pode dar um grande problema, saca? As pessoas levarem pro pessoal em si. Só que do outro lado, falando do player versus mestre, também não é assim, saca? O jogo, ele não é tanto, tipo, o jogador contra o narrador. Eles estão juntos, na verdade, para criar uma história, para contar aquela história, saca? Então essa mentalidade de jogador contra narrador, ela também é outra, tipo, outra falácia, porque na verdade não tem ninguém contra ninguém ali dentro, saca? É porque esse é um problema muito do RPG. As pessoas, elas associam muito o fato de, tipo, o narrador matou meu personagem, o narrador não gosta de mim, entendeu? Ou algo assim. E, tipo, e é por isso que há tempos a gente sempre falou sobre o balanceamento matemático dessas coisas, porque D&D tem uma fórmula. D&D tá escrito mais ou menos assim, tipo, pra derrotar pra ser um desafio nesse nível, você coloca tais monstros, tais coisas e tudo mais. Então, eu sempre falo para as pessoas respeitarem isso, porque aí você não tem esse problema, porque assim, não é o seu narrador que tá de marcação com você, é uma coisa de combate, de dados, e é um jogo ali que se ganha e se perde, entendeu? Sim, Só que a gente tem uma comunidade que no Brasil foi muito acostumada a não perder e muito acostumada a fazer personagem como se fosse, tipo, o seu filho, sabe assim? Sendo que se o seu personagem morrer, até num PVP, se o seu personagem morrer, você pode só usar ele em outra mesa. O mesmo personagem, mesma personalidade, mesma ficha, porque as campanhas não conversam entre si. Então você pode usar o mesmo personagem quantas vezes você quiser, entendeu? Eu imaginei que isso fosse um problema, porque, comentando de novo, eu nunca joguei, mas eu já vi esse mesmo diálogo de o mestre tá obcecado por mim, me caçando em muitas situações diferentes, então eu imaginei que fosse um problema gigantesco. E de fato porque esse que é o problema, porque assim, é como eu expliquei, sabe? O livro, ele tem uma fórmula que diz, por exemplo, um combate tal tem que ter tais números de monstros com tais vida e tudo mais, certo? Muito mestre, ele vai nessa vibe de tipo, eu não preciso escutar o livro, e aí ele faz do jeito que ele quiser. E aí, muitas vezes, ele usa esse poder dele de mestre pra caçar player. E é por isso que, tipo, a gente sempre defende que a pessoa jogue de acordo com o livro, porque o livro, de fato, é algo imparcial, as pessoas não. Então, é por isso que eu sempre gosto de usar algo imparcial pra garantir que até as desavenças que a gente tem na vida real não venham pro jogo, entende? Sim. Eu acho isso muito importante. Uma coisa que eu fiquei pensando, tanto eu vi o vídeo da Lorde Tempo sobre combos roubados de RPG, principalmente D&D, aquele combo que vocês criticaram bastante, que é o do cafezinho pra viagem. O Coffee Que Lock. parece que a galera quer fazer o combo mais roubado possível pra ganhar o jogo como se tivesse uma vitória definitiva e que ele fosse ganhar alguma coisa, sendo que se ignora totalmente a criação da história. E até indo nesse ponto, ali, até uma coisa de você pensar assim, que aquele combo ele é ilegal, no caso, né? Ele não tá seguindo as regras à risca do jogo ali. Entendeu? É claro, sobre outras interpretações e tudo mais, porque quando eu falo regras à risca, você na sua mesa em si pode fazer o que você quiser. Ninguém tá lá na sua mesa controlando o que você faz. Mas aquele combo é um dos exemplos de combo que nós, né, que somos combeiros, mas a gente adora isso, a gente nem gosta de fazer, porque qual é a graça de fazer um combo que vai contra as regras, sabe? É meio, sabe A assim? graça do combo é justamente você, tipo, pegar, fazer o min-max das regras, saca? Se você vai só, tipo, jogar elas pro alto, aí vira bagunça. Aí você faz o que você quiser, saca? A graça é justamente você pegar, tipo, por exemplo, quando surgiu o clássico Paladino Hexblade, saca? O pessoal pensou, tipo, nossa, o Paladino precisa de carisma e força, ou destreza, né? Mas se eu pegar isso daqui, eu posso botar tudo só em carisma e vai ficar muito mais forte, saca? Essa é a graça. Mas se você só pega e, tipo, joga fora, no caso do Coffee Lock, tipo, as Metamagics só podem virar, tipo, não podem virar spells de outras classes, saca? Se você só joga isso fora, você tá só rasgando o livro. E aí, no mundo do combo, entre muitas aspas, saca? Isso meio que não tem graça. Não é tão interessante. Não é essa a parte divertida, saca? E. Nossa, outra coisa. Isso aqui vai ser. Eu vou ser mais específico agora, que eu também quero saber isso. Já teve situações de vocês, e se puderem barra quiserem falar, de vocês terem que banir o jogador e por quê? Nossa. Tá, sim, a gente já teve que banir jogador.
Principalmente por duas coisas que aconteceram. Ou a pessoa se tornava uma pessoa tóxica na vida real, no quesito de ser uma pessoa que é um amigo que deixava as pessoas desconfortáveis e tudo mais, então a gente, né, uma Sim. pessoa que deixa outras pessoas desconfortáveis na mesa, ela acaba não sendo bem-vinda. Agora, os banimentos já variaram de motivo. A gente mestrou muita mesa gratuita, a gente mestrou muita Sim. mesa paga também. E varia de motivo. Tem jogador que simplesmente mente na mesa, tipo, ele abusa do desconhecimento, sei lá, de um mestre ou de um jogador pra mentir na mesa e favorecer o personagem dele. Tem muito jogador que é tóxico mesmo, é uma pessoa que fica arrumando briga, às vezes preconceituosa. A gente já teve que banir pessoas por causa de preconceito e tudo mais. Então, esses Já teve- motivos, infelizmente, faz a gente ter que banir alguns jogadores. Mas de forma geral, é sempre que alguém deixa, tipo, outra pessoa desconfortável, seja por atitudes no RPG ou fora dele, Uhum. saca? A gente já teve que banir pessoas por conta desse tipo de coisa, infelizmente. Mas particularmente por problemas in-game, raramente, na verdade. É mais problemas externos, as pessoas não respeitarem umas às outras, que faz com que a atividade ali fique muito chata, né? Porque o RPG tem que ser com um grupo, e aí se o grupo tá brigando entre si, não tem RPG, não tem diversão. Nossa, é meio complicado essa parte, porque por ser interpretação, a pessoa vai, se ela tiver algum preconceito, tiver algum problema, ela vai trazer ali pra dentro o personagem que ela vai interpretar também, provavelmente. Mas aí a gente tem uma regra no RPG que a gente sempre fala. Não é porque você tá interpretando que te salva das suas responsabilidades perante o seu personagem, porque o personagem foi você que criou, entendeu? Uhum. Então, a gente sempre diz que se usa muito uma frase tipo, mas é o que o meu personagem faria e tudo mais. Só que isso não é desculpa pra você ser uma pessoa babaca, entendeu? Porque se você criou um personagem babaca, você tá provavelmente sendo babaca também, entendeu? E isso não é a mesma coisa que criar um vilão ou um personagem do mal, saca? Sim. Existe uma diferença muito grande entre você criar um personagem maligno e você criar um personagem que deixa as outras pessoas desconfortáveis. E pelo menos o pouco que eu vi, é muito raro o personagem do player ser o vilão da história. Até onde eu vi. Isso é verdade. Mas o Guilherme já fez um personagem vilão, inclusive. Conta pra ele um pouco sobre Eu isso. já fiz um personagem que ele era um vilão, o nome dele era Satev. Ele era um sátiro por fora, né, externamente, mas na verdade ele era um fauno, que é aquele demônio com formato de sátiro, não sei o quê. E no jogo ele ativamente era um demônio. Então, de tempos em tempos, como na nossa mesa a gente permitiu o PVP, porque era um grupo de amigos e tal, e a gente, tipo, sempre lidou tranquilamente, meu personagem, ele era muito caótico, muito brincalhão, então às vezes ele, tipo, matava Sabotava, outras né? pessoas, sabotava a party, saca? E aí botava ele e a si próprio, muitas vezes, em enrascadas, em situações ruins, saca? Então, tipo, fica bem legal, dá pra fazer, só que é aquela coisa, demanda muita responsabilidade e muita maturidade dos jogadores, porque, tipo, quando o seu personagem morre, óbvio, você não vai ficar feliz. Mas se foi outra pessoa que fez, saca? E você não tem a maturidade pra lidar com isso, às vezes fica chato. Mas com a gente foi super tranquilo, saca? Deu super certo. Pena Porque que isso morreu é uma rápido. coisa que eu acho que falta na comunidade brasileira, assim. Uma das 3 grandes coisas que eu acho que falta é maturidade nas nossas mesas. Sim. A gente ainda joga um RPG muito, muito imaturo, que infelizmente é reforçado isso, tipo, é reforçado a normalização dessa imaturidade, entendeu? Eu acho isso bem, bem negativo. Isso acaba entrando naquela questão de novo do personagem, tanto da pessoa não conseguir se dissociar do personagem na hora de interpretar, quanto dela não poder se dissociar do personagem na hora de lidar com as ações dela, lidar com as ações do personagem. Mas é justamente isso que você tá falando. Eu acho que foram vocês que estavam comentando sobre questão de conteúdo sexual na mesa de RPG, ou alguma coisa desse Foi o Felipe tipo. Miata, na verdade, que comentou isso. E a gente só Isso. respondeu ele. Isso, eu vi. Eu acabei vendo esse vídeo por causa de vocês. Que realmente não tem como continuar jogando com a pessoa que cria esse tipo de situação, principalmente se não foi combinado com todo mundo. Exatamente. É aí que entra a importância da sessão zero, né? De combinar exatamente o que pode e o que não pode acontecer na sessão, durante o jogo. Cara, e é justamente isso. Sessão zero é muito importante para que as pessoas façam uma sessão que elas combinem as coisas, o que deixa os confortáveis e tudo mais.
é nada mais do que uma conversa, né? Uma pessoa que Uhum. faz um conteúdo muito legal disso é a Dragonesa, no TikTok. Ela faz um ótimo conteúdo disso. Sim. No quesito sobre sessão zero, sobre RPG seguro, é bem importante. Uhum. Fora que, em relação à questão de idade, eu imagino que tenha muita, talvez, que adaptar a mesa para fazer mais livre a coisa, ou mais pesado. Isso acontece? Ou é tranquilo? Como todo outro tipo de mídia acontece, assim, se você vai narrar para pessoas, assim, claro, geralmente pessoas menores de idade jogam entre si, porque elas se conhecem na Uhum. escola e elas jogam entre si. E aí, menor de idade não tem muita responsabilidade, são pessoas de 15 anos, né? Então, Sim, sim. Uhum. enfim, mas quando eu tô falando de adultos jogando com menores de idade, com toda certeza, se for um mestre responsável, ele adapta a mesa, porque assim como filmes e livros têm classificação indicativa, mesas também têm, Sim. entendeu? Então, quando você vai jogar pra, por exemplo, Vampira Máscara, que foi muito citado, Vampira Máscara é um sistema extremamente pesado, extremamente adulto, que tem muitas referências a coisas, a assuntos sensíveis, então ele não é um sistema pra você jogar com uma pessoa de 15 anos, entendeu? Você Uhum. tem que ter esse respeito com a idade das pessoas, que nem na vida real, na verdade. É a mesma coisa. Você tem que saber os temas que você vai tratar, como você vai tratar os temas. Isso Uhum. varia muito de idade, principalmente, e também de cada pessoa. Porque cada um tem sua história, cada um tem seus traumas. Então tem gente que, por exemplo, eu não gosto de gore, eu não gosto de não sei o que, não sei o que. A gente já teve relato de pessoas que tinham agonias com coisas extremamente específicas. Por exemplo, Uhum. tipo, você pode fazer gore, saca? Gore em geral não me incomoda. Mas se você tratar, por exemplo, de mutilação de braço, saca? Tipo, arrancar partes do corpo, eu não gosto. Mas só disso, o resto pode fazer, saca? Ué, Tu pode Então, estripar, arrancar é, tudo, mas não mexe do braço. tipo Mas isso, você pode mas fazer isso é tudo, mas verdade. não pode arrancar unha, saca? Uhum. Já aconteceu de pessoas terem, tipo, coisas tão específicas assim. Então, normalmente isso é, tipo, óbvio, você perguntar a idade dos seus jogadores pra saber o Uhum. que você pode e não pode tratar, porque, né, lógico. E sobre os traumas, por isso a sessão zero, tão importante, tão falada, saca? Porque senão tem um grande potencial de dar errado. Eu acho que essa questão de adaptar a mesa também entra muito em não espantar novos jogadores, tanto maiores de idade quanto os pequenos, incluir as pessoas para fazer a comunidade continuar crescendo e se desenvolver. Porque se na primeira sessão que uma criança, 12, 13 anos vai jogar, começa a acontecer coisas muito pesadas e coisas que ela não entende, ela acaba se afastando do jogo. Sim. E Porque aí, não é benigno tanto para ela quanto para a comunidade. não Isso é ajuda muito ninguém. verdade mesmo. E é por isso que, querendo ou não, a gente tem um problema no RPG, né? Porque a gente vê, por exemplo, Ordem Paranormal, um sistema que é extremamente pesado também, trata de coisas pesadas, violência, é um sistema muito Uhum. violento, e ele tem um público claramente adolescente, em muitos Sim. casos. Então isso é uma coisa até complicada mesmo, que qual seria a responsabilidade das grandes empresas, além dos influenciadores, como nós mesmos, de deixar os seus sistemas mais protegidos por essa conta, entendeu? Isso é muito complicado também. Uhum. Uma coisa que eu não entendi bem, que eu acho que vocês podem me explicar. O Ordem Paranormal foi um sistema criado pelo Selbit ou ele só trouxe pro Brasil? É criado por ele, o cenário de ordem foi criado pelo Selbit nas lives, né? Uhum. E depois a Jambo pegou, junto a ele, criou o sistema de ordem paranormal e o É, cenário, o universo de ordem paranormal em si. deixando claro que a Jambo é a maior editora do país, tá? Ela é a maior editora de RPG do Ah, país, certo. ela Sim. é uma empresa gigante, tá? Fez Tormenta, é a mesma produtora de Tormenta. E aí, sim, foi o Selbit, ele na verdade, originalmente, ele sistemas gringos, chegou inclusive a Uhum. usar Call of Cthulhu, só que quando deu muito sucesso, ele teve a ideia de criar um sistema do zero, e aí ele criou Ordem Paranormal do zero, junto com a Jambo. Muito provavelmente, pelo que a gente vê no livro, a Jambo ficou responsável com a parte mecânica, ele com a parte Uhum. narrativa. Sim, é o que aparenta pelo Um- menos pelo livro. nossa, que Uma coisa incrível. que eu vejo vocês comentando, principalmente sobre Ordem Paranormal, é criticando a questão de ter muito Ctrl-C, Ctrl-V de outros sistemas, Uhum. que parece que não foi pensado direito ou simplesmente foi feito de forma preguiçosa. Cara, Ah, é porque, na verdade, ali, foi, porque uhum, Ordem Paranormal e Tormenta são da mesma empresa. Eles são sim. dois criados pela Jambo Editora, Tormenta é mais antigo.
E o sistema, quando eu digo igual pra você, eu digo igual. Eu não é, tipo assim, muito parecido. É tipo igual. o mesmo O texto é texto. o mesmo. O texto é Sim. literalmente o mesmo. Tipo, para fazer um ataque, você faz XXXYZ, é, tipo, praticamente o mesmo texto. Então, existe, sim, uma crítica muito grande de que a Jambo pegou um sistema que ela já tinha pronto, deu uma repaginada nele e chamou de sistema novo. E isso deixou muitos consumidores enraivecidos, né? A Meio que fez minha- uma skin pro sistema. Exatamente isso que eu ia falar. Tipo, a gente fez um vídeo, inclusive, que eu fiz esse vídeo, saca? Uhum. Que é justamente a minha opinião pessoal sobre Ordem, saca? Pra mim, ele é um excelente cenário de Tormenta, saca? Uhum. Você pega, tipo, eu quero jogar um Tormenta mais moderno com criaturas do outro lado. Ordem Paranormal, saca? Mas se dizer um sistema completo, eu acho um pouco de sacanagem. Porque é literalmente, tipo, as mecânicas são as mesmas, várias magias são as mesmas, os textos são os mesmos, pra não falar o texto que a gente pegou esses tempos, que tava escrito, tipo, destreza, várias vezes, que destreza é o atributo em Tormenta, saca? Porque em ordem é agilidade, o atributo É destreza não existe. agilidade o equivalente, saca? Eles E nem não- se deram o trabalho de trocar Eles a não palavra. trocaram a palavra, saca? Uhum. Tava como destreza e não como agilidade. Então, tipo, este tipo de coisa, eu particularmente acho um absurdo isso se vender, tipo, se vender como um sistema. Que nem eu falei, adoro o cenário, acho muito bem feito, mas como um cenário, não como um sistema, saca? Então, Porque vocês em acham que essência ele é seria mais Tormenta. justo? Vocês acham que seria mais justo com os jogadores, com a base, com os fãs, mais sincero se eles vendessem Ordem Paranormal como uma expansão de Tormenta? Como uma expansão de Tormenta, Eu acho na que minha opinião, seria o ideal. Porque É. são as mesmas mecânicas, é a mesma coisa, eles só, tipo, trocaram a skin e venderam como uma coisa nova, que não é. E não também deixando claro que, por exemplo, Ordem tem menos conteúdo que Tormenta, Ari. Então você vai ter 3 classes em Ordem, cada uma com 15 trilhas, né? Isso no Uhum. total, você tem ali 15 opções de personagem que você pode fazer em Ordem Paranormal. Só que Tormenta tem mais de 10 classes, cada uma com mais de, não sei, trocentos poderes. Então, Uhum. até no quesito personalização, Ordem teve conteúdo cortado, que tinha em Tormenta, porque eles nem, tipo, copiaram Tormenta completamente e passaram pra Ordem. Eles copiaram Uhum. Tormenta, cortaram o conteúdo e passaram pra Ordem. Então, isso que Sim. é vende pior pelo mesmo ainda. preço. Se E você, vem pelo mesmo tipo, preço. fazendo um paralelo a D&D, seria como se em D&D tivesse, tipo, guerreiro, ladino e mago só, saca? Se Uhum. você joga numa party de 4, uma pessoa já vai ter que repetir classe, saca? Uhum. Então é muito pouco conteúdo. Se você jogar com a mesma mesa de, tipo, 3 pessoas, o quê? Umas 5 vezes, sem repetir trilha, né? Você Uhum. já, tipo, acabou com o sistema. Você já, tipo, jogou tudo. com todas as variações de classe, saca? É. Sobre repetir classe, isso prejudica o time ou tá tranquilo? Especificamente em Ordem Paranormal prejudica muito. Porque Ordem Paranormal, como a gente falou, a única coisa que vai diferenciar uma classe da outra são os poderes que você vai escolher Uhum. e a sua trilha, né? Que é o seu, tipo, seu Sim. arquétipo. Então, tem muita pouca variação, você tem muita pouca opção. Uhum. Entendeu? E outros sistemas menores também vai prejudicar. Em sistemas como D&D ou Pathfinder, não, porque você tem muito mais opções. Uhum. Entendeu? Mesmo dentro da mesma coisa, você tem muitas variações. Então Tipo, não por prejudica, exemplo, não. um guerreiro em D&D pode ser, tipo, um guerreiro à distância, um guerreiro de perto, um cara mais tanque, fazer 20 coisas diferentes. Eu consigo pensar, tipo, sabe, 50 personagens que são um guerreiro que fazem coisas completamente diferentes. Em Uhum. ordem é, tipo, um bate com a arma, o outro tem uma arma favorita e o outro tem mais chance de gritar, saca? E essas são, tipo, as 4 variações de guerreiro que tem, tá ligado? Então não é muito bem feito, não, mas no aspecto isso de repetir personagem, a gente já fez uma par, inclusive, com 5 goblins ladinos. Goblins Tipo, a mesma classe, a mesma raça, todo mundo, e foi muito legal. Foi muito divertido. Apenas os goblins do Clash Royale. Sim. Então, é literalmente isso, assim. Então, dá pra fazer algo muito divertido com a mesma classe, todo mundo. Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar também é relação a. Beleza, chama um amigo, acho que mais ou menos é esse o começo pra ter um começo confortável, ter alguém pra te guiar. Como o Gui já chegou a comentar que foi você e tal, blá blá blá. Uhum. E beleza, mas o que tu acha que realmente cativa as pessoas no RPG hoje em dia? O que tu acha que. Qual é a sensação que tem essa dopamina de, nossa, eu realmente gosto disso? É o RP? O que tu acha? O que tu me diria? Cara, por que você joga Dead by Daylight? Eu acredito que seja pela adrenalina
de time chase, que é tá correndo com o killer e ganhar Uhum. tempo. Aquela adrenalina, se ele me pegar, eu... Até com killers específicos, por exemplo, o Leatherface, que a gente chama de Bubba lá. Uhum. Ele é um killer que, se ele te pegar e te colocar no gancho, ele é horrível em pegar muito personagem. Só que ele te derruba com uma porrada, onde normalmente é duas. E ele consegue derrubar múltiplos sobreviventes. Então tu sabe que tem aquela adrenalina de, se ele me pegar uma vez, eu não vou morrer tomando 3 enganchadas. Ele vai me dar. Ficar olhando pra minha cara, dando facecam, que a gente chama, até o resto do jogo. Uhum. E fazendo nãozinho pra mim. Mas é isso que eu tô te falando, assim. Ao mesmo tempo que você tem essa adrenalina, a gente jogava Dead by Daylight pra dar risada, na real. A gente jogava porque a gente ficava achava engraçado, rindo. entendeu? Então, tipo, é isso que eu tô te dizendo. E a gente não jogava, tipo, sério, treinando muito. A gente jogava, tipo, no rank mais baixo, de brincadeira. Ah, sim, E é a mesma coisa com RPG, cara. Cada pessoa joga por um motivo, entendeu? Tem gente Eu que é gosto da apaixonada. porrada. O Guilherme, por exemplo, ele gosta da mecânica. Eu também sou uma pessoa muito estratégica, esse tipo de coisa. Eu tô junto com vocês, eu gosto da parte do G, do game. Então, Eu gosto do min-max, do tentar fazer um combo legal ali pra hora do combate, saca? copiar isso uns que eu gosto. personagens de anime no RPG, jogar de Naruto no Sim. B. Que isso, o cara tá Na- falando Na, forte. na minha mesa tem uma menina que, inclusive, ela já participou do podcast com a gente, que ela é piradaça em fazer coisa de elfo. Então, ela tá jogando RPG com a gente só pra ser uma elfa. Então, Monoelfo. Ela quer fazer o roleplay de elfo 100% e essa é a pira dela com RPG. mas é isso mesmo. Eu tinha um amigo meu que jogava RPG e só jogava de ladinho. Todas as Uhum. variações de ladinho possível, ele não testava outra coisa. E é justamente isso, porque cada pessoa joga RPG por uma coisa. Tem gente que joga pelo RP, tem gente que joga. E, tipo, diferentes estilos podem conviver numa mesma mesa. E isso que é incrível, sabe? Isso que é incrível. É quando você tem várias pessoas que jogam por motivos diferentes na mesma mesa. É aí que você tem, pra mim, o auge do RPG, no caso. Nossa, que incrível. Nossa, tu respondeu 100% da minha pergunta. Obrigado. Tamo junto. Então, assim, até se você tá começando RPG e ouvindo a gente agora, você tem que pensar que porque você joga, vai do seu estilo. E aí, se vai do seu estilo, vai da sua responsabilidade também, você escolher um sistema que se adequa a isso. Então, por exemplo, se você gosta de combate, você gosta de porrada, você vai jogar um D20 clássico. Você gosta de história, você vai jogar Vampira Máscara. Então, investigação, Call of Cthulhu. Tem vários motivos pra se jogar, assim. E cada pessoa joga de um jeito. Eu, particularmente, jogo muito o RPG porque eu sou um fã de jogos muito difíceis. Sempre fui, entendeu? Então eu jogo RPG pra passar dificuldade, basicamente. Cara, E aí é é mais verdade. diversão. É muito Eu, por exemplo, eu comecei a jogar RPG porque eu queria soltar a bola de fogo. Então, de jeito nenhum que eu ia jogar Vampira Máscara. Eu queria ser o mago. Então, Tem que escolher o justamente sistema certo pro que você quer fazer. Exatamente. é justamente isso. Isso é essencial. Então tem tantos motivos pra se jogar, assim, cada pessoa vai te dar uma resposta diferente de por que ela joga. Está se criando no RPG brasileiro uma intolerância muito grande. A gente tá vendo, pelo menos eu vejo, assim, um crescimento muito grande de outros estilos de jogar. Isso é muito triste. Mas Como acontece, assim? né? Eu acho que é a internet. Como assim? Outros estilos de jogar? Como assim? Tipo assim, no RPG, se você dá qualquer opinião, você tá sujeito às pessoas virem e falarem assim, tipo, mas eu não me divirto jogando assim. Logo, o seu jeito de se divertir está, tipo, Errado. errado. Ah. Entendeu? E também existe também um problema de, tipo assim, criador de conteúdo vai dar uma dica sobre, tipo, eu vou dar uma dica sobre como usar um RPG mais estratégico, que é o que eu gosto de jogar. Aí vem muita gente dizer que o meu jeito de jogar é, tipo, uma bosta, saca? E isso é muito triste, eu, tipo, falar, tipo, ou só vem no vídeo e comenta algo do tipo, mas eu não gosto de jogar assim. Ok, mas muita gente gosta, entende? Então, tipo, isso é um problema no RPG. Muita gente só aprendeu a jogar de um jeito e tá completamente fechada a jogar de outro jeito. Ou Sim, queria ser aquela bolha, aquela defesa, tipo, o meu jeito é o certo. E é isso, saca? Eu não me divirto assim. Então as pessoas, elas ficam muito presas naquela mesmice, tipo, eu não gosto de combate, eu quero só a história, então por isso eu deixo os combates do jeito que eu quero. Se esse daqui eu quero que seja difícil, eu vou mentir dado e fazer ele ser difícil, saca? Não, esse daqui é pra ser fácil, então vou só, tipo, tirar tudo. E aí tem gente que se diverte assim, porque quer ser o herói épico e não sei o que, saca? Tem gente que não gosta, saca? Então é muito variável, só que cada pessoa, por estar, tipo, dentro da sua própria bolha, acha que tudo que não tá ali dentro é ruim e é errado, saca? Só que a gente tem um problema ainda maior, que, tipo, que é montado em cima disso, que as pessoas, elas
tem uma experiência ruim, por exemplo, tem um combeiro na minha mesa, ou a pessoa tem um mestre ruim de sistema X, e aí ela condena o sistema, ou condena aquela forma de jogar, entendeu? E tem coisas no RPG que são ditas que são erradas mesmo. Muita gente, por exemplo, fala sobre, sobre jogar D&D dessa forma que o Guilherme falou. Tudo bem você querer jogar mentindo dado, só que tem vários sistemas que eles são feitos pra isso. E aí a pessoa vai jogar D&D que não é feito pra isso, e faz isso. E aí, tipo, fica um RPG todo... Tipo, a pessoa tá tentando tirar uma experiência que não é daquele sistema, naquele sistema, entendeu? Muita gente também tem essa forma, essa cabeça dura de, tipo, eu não quero trocar de sistema por mais que eu não esteja jogando o sistema, sabe? Eu quero, tipo, só falar que jogo D&D sem jogar, entendeu? A gente tem esse problema também. Uma questão que eu queria saber de vocês, entrando nessa questão do cagar regra que quer mandar nos outros, o que vocês acham das regras da casa e a regra de ouro? Eu queria que vocês explicassem um pouco também pro Pedro o que seria a regra da casa e a regra de ouro. Cara, tá, vamos lá. A gente tem que entender que regra de ouro é o conceito básico de que ele surge no D&D, mas vai para outros sistemas, que é o seguinte. O seu narrador, ele tem o poder de ignorar qualquer regra ou qualquer coisa em busca da diversão da mesa. É isso que é regra de ouro, entendeu? E regra da casa é quando o grupo se reúne e combina uma regra que não tá no livro. Tipo, agora a bola de fogo vai dar dano de gelo no lugar de fogo. E é isso, entendeu? Essa é a diferença. Só que o problema da regra de ouro no Brasil é que a comunidade brasileira ouviu isso da regra de ouro e entendeu, tipo, então se eu posso mudar o livro, eu devo mudar o livro. E não é assim que funciona. A gente sempre diz isso que você pode mudar? Pode, mas não necessariamente a sua mudança vai ser pro melhor. Não é entendeu? porque você pode que você tem que fazer, tá ligado? Então, tipo assim, a não ser que você tenha feito conta, planejado, lido, estudado, ou tipo, de fato você tem uma ideia sólida na sua cabeça, é uma coisa que eu sempre perguntei pras pessoas, sabe? Por que você vai, por exemplo, mudar uma regra sem entender como ela funciona, sabe? Quando eu falo entender, é de matemática mesmo. As regras, elas têm implicações matemáticas no jogo, porque a gente tá jogando dados e tudo é probabilidade. E certo? balanceamento deve quebrar muito em relação a isso. Muito, 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 Exatamente. muito. Então, tipo, um exemplo simples, sabe? Um exemplo muito simples. Pra muita gente, deixa com que um guerreiro, por exemplo, tá segurando um escudo, bata com esse escudo, né? Tipo, dá uma porrada com o escudo, que nem o Capitão América. Só que em D&D específico, tem um talento que te dá justamente essa capacidade, certo? Então, se você dá isso de graça pra qualquer jogador, você quebra um pouco o jogo, entendeu? Outro Ele vai problema ter que um eu já bagulho vi. a mais do que todo mundo. Outro problema que eu já vi. Tem classes específicas do D&D que tem um pet, né? Que tem um companheiro animal, que tem uma criatura mágica que auxilia no combate, né? Eu já vi muito mestre dar companheiros pra party de graça. E aí, tipo, você pega uma classe que era focada só nisso e você deixa ela inútil. Porque outras classes têm agora, entendeu? Então, é muito importante você ter essa consciência de quando você fazer uma mudança, você fazer uma mudança consciente mesmo. Muita gente espalha desinformação sobre RPG no Brasil. E é um problema. Por exemplo, recentemente a Tempo estava tentando lutar contra uma campanha que estavam dizendo que ND não faz sentido. ND é o balanceamento de D&D, certo? O Só nível que de assim, dificuldade. o nível de dificuldade. Só que as pessoas falam isso sem dar argumentos matemáticos ou sem explicar porque elas acham isso. Elas só falam isso, convencem um monte de gente, aí um monte de gente agora vira e fala, então esse livro é uma bosta mesmo. E aí, tipo, faz do jeito que quiser. Só que aí fica todo mundo fazendo do jeito que quiser e é um problema. Na gringa, por exemplo, a gente tem, eu acho que é Adventures League que chama, que é a oficial do D&D. É isso mesmo. A Adventures League do D&D, ele é tipo um conjunto de regras oficiais que qualquer pessoa pode organizar um evento. Lembra dos cafés que eu tava falando? Sim, sim. Sim. E aí você pode só chegar com a sua ficha e jogar. Por que você pode fazer isso? Porque a Adventures League tem uma série de regras que todo mundo segue. Então tem tipo uma união, entende? Tipo, todas as mesas seguem essas mesmas regras. Não tem mudança, não tem variação. E é por isso que, se você tá na gringa, você pode chegar em qualquer loja de RPG e sentar pra jogar, entendeu? Só que no Brasil, como, tipo, cada DM quer inventar umas 300 regras da casa, cara, você não consegue achar mesa tão fácil assim. Porque pra você jogar numa mesa aberta hoje, você tem que decorar 30 regras novas que não estão em lugar nenhum, a não ser na cabeça daquela pessoa. Então é por isso que eu sempre digo, eu recomendo que você só use regra da casa com um grupo que você já conhece há muito tempo, que já são seus amigos, porque aí sempre meio que funciona. Ou se você... Cara, ou se você, tipo, estudou bastante pra fazer o que você tá fazendo. Alguém caiu. O Guilherme caiu. Mas ele tá voltando.
Uma coisa que eu acho que entra nessa questão de regras da casa é que aconteceu na mesa que eu tô jogando. Uhum, Eu queria fazer um personagem, que é um mago, e eu tive a ideia de fazer com que esse mago fosse cego. Só que Uhum. mecanicamente um mago cego não funciona. uhum, Porque ele precisa ver os inimigos pra acertar as magias. uhum, Precisa estar tanto ao alcance da magia quanto no campo de visão do mago. uhum. E pra resolver esse problema, eu conversei com o mestre e ele me deu uma opção de criar meio que um item que não vai me dar atributo nenhum, não vai poder ser vendido de forma alguma, mas ele vai fazer mecanicamente o mago funcionar, porque eu vou usar a mana do mágico pra espalhá-la pelo ambiente e saber onde estão os inimigos. Ele continua sendo cego, mas esse item é usado apenas pra achar os inimigos, pra poder usar as Então, magias. Entra, mas nesse acho que entra caso nessa questão de regra da específico, casa. você tá falando de AD&D, né, nesse caso, né? Sim, sim. Então, mas nesse caso específico, isso é uma regra da casa muito legal. E por que isso é muito positivo? Primeiro, ela não anula nada que já tem no jogo, por exemplo, Uhum. certo? Que isso é um Sim. problema. E outro conselho é que muitos livros, eu não lembro se a D&D vai ter, mas muitos livros têm, tipo, dicas de como criar itens mágicos, entendeu? Então, o que isso é Sim, na prática para termos de D&D? Na prática, para termos de D&D, isso é um anel de blind sight, que é basicamente um anel que permite com que você veja sem ter que enxergar, no caso, certo? No Oz eu acho que não tem esse item. Que no Oz eu sei que tem como criar magias. Você Uhum, pode conversar com o mestre e criar magias. Tá no livro o que pode e o que não pode fazer pra criar novas magias. uhum. Uhum. Então, mas é Mas pra justamente itens eu isso. acho que não tem isso. E a forma que a gente encontrou de fazer isso foi criando meio que um símbolo mágico que eu desenho no que tiver na minha mão. Pra fazer funcionar. Então, mas é isso, Ari. Não tem problema nenhum você criar nenhuma regra da casa. O único problema que a gente sempre reforça é a arrogância de narradores que querem criar regras da casa sem, sem ter conhecimento, entendeu? Porque, como Uhum. você falou, no livro tem lá descrito como criar uma magia. Aí você pega lá de base, você estuda. No livro do mestre de D&D, em Tormenta, em Ordem Paranormal acaba que não tem, né? Uma sessão disso, mas enfim. Uhum. Você tem lá, tipo, pra criar uma magia tem que dar mais ou menos essa quantidade de dano, você tem que entender certas coisas. Por exemplo, em um conhecimento básico de D&D, que já digo aqui pra vocês. Em D&D, veneno, que é o tipo de dano veneno, é o pior tipo de dano do jogo. Tem mestre que não sabe isso e cria magias de veneno, por exemplo. Só que se você cria uma Uhum. magia de veneno e ela dá o mesmo dano que uma magia de fogo, a sua magia de veneno é muito mais fraca. Sim. Só que o mestre não sabe disso, e aí ele vai criando magias que entende. Ele não entende do que ele tá fazendo e acaba criando algo desbalanceado e fora do sistema. É porque é Exatamente. aquela coisa, você sabe mexer num carro? Eu não Não. sei, saca? Uhum. Eu não sei mexer num carro. Então por que que eu vou lá e vou trocar as peças do carro eu mesmo? Tá Só que ligado? Vai dar errado, o carro não vai andar, não vai funcionar. Ou ele pode até andar. E aí depois você vai dar uma merda. Você acha, tipo, mexeu no freio e você tá sem freio agora. Tá ligado? é o problema de muito mestre que cria uns homebrews que são quebrados, e aí, tipo, aí ele fica. E aí cai justamente nesse problema. Tipo, Fica ele criou uma magia que é desbalanceado. muito forte, muito fraca, e aí ele fica tendo essa dor de cabeça depois que ele poderia ter evitado se ele só tivesse lido o livro. Entendeu? Uhum. Só uma dúvida aqui, pessoal mesmo. Por que veneno é o pior dano do jogo? Eu fiquei com isso na Sabe cabeça. quando ele é dano do jogo? Porque veneno é o dano que mais criaturas têm resistência ou imunidade. Uhum. Ou Se seja, na você média das contabilizar criaturas. se você contabilizar todas as 500 e porradas, 700 porradas de criaturas que tem no livro de D&D, o veneno o tipo de dano que as pessoas mais têm resistência ou imunidade é veneno. Logo, toda skill que dê dano de veneno é objetificamente, é factualmente, isso que eu tô falando, tipo, não é uma opinião, é factualmente, matematicamente falando, no quesito de probabilidade pior, porque tem muito mais chance de você se deparar com uma criatura que tem imunidade ou resistência a veneno do que uma que tenha necrótico, ou sei lá, fogo, por exemplo, entende? E aí você tem, inclusive, a hierarquia de dano de D&D, que é o que você, tipo, tem de acordo com Uhum. quantas criaturas resistem àquilo. Se eu não me engano, por exemplo, eu acho que é raio ou celestial, é um dos danos que menos criaturas têm resistência. Então Eu é um acho dano que muito forte. se eu não me engano, é necrótico e radiante, eles estão juntos. É, Aí abaixo deles eu não vou lembrar, e eu lembro que o pior é veneno, saca? é. Mas se eu não me engano, esses dois estão no top tier de melhor Esse tipo de dano. conteúdo tem de graça na internet, cara. Tem tanta coisa de graça na internet que cabe a pessoa só ler um pouco, entendeu? Acaba entrando na mesma questão dos tipos de Pokémon, que é resistências, imunidades e super Sim, efetivo. Uhum, é exatamente isso. exatamente. Então, é isso, basicamente.
você entender a matemática do jogo vai te ajudar muito a mestrar, com toda certeza, e a jogar, principalmente. Outra coisa que eu queria perguntar, cara, uma coisa que deve ser incrível e genuinamente eu tô começando a sentir coisas, não, eu acho que não seja o mesmo assunto, é uma sensação parecida. Eu amo, de verdade, alguns jogos de terror com interação, eu amo Dead by Daylight e eu tô num ponto que eu tenho uma comunidade, eu consigo interagir com ela e eu consigo conversar sobre assuntos que eu gosto muito com ela. Como é que tá sendo a experiência de pra quem, cara, cresceu jogando RPG, tá tendo esse contato com a galera de TikTok, é a tua bolha, é a bolha de vocês, sobre o que tu ama e ter gente pra jogar. Como é que tá sendo essa experiência? Tipo, crescer nessa situação e tá nesse ponto agora. Como é que você se sente, Guilherme? Responde aí como é que você tá se sentindo. Depois É eu vou dar minha- legal, tipo, é sempre legal você ter uma diversidade de pessoas pra discutir, pra dividir o hobby com você, né? Porque, Uhum. tipo, pô, conversar com outra pessoa e ter uma outra visão é sempre da hora, saca? Eu só acho que, tipo, infelizmente eu sinto uma certa resistência da comunidade brasileira, porque, tipo, o jeito que eu gosto de jogar não é o jeito mais popular aqui no Brasil. Que nem eu falei, eu gosto da mecânica, gosto do combo, eu gosto de sentar e ver o min-max das coisas, saca? Ficar calculando dano médio, ver qual é a maior probabilidade de eu acertar, o quanto de dano eu dou, saca? Eu gosto disso. Pegar um boneco de D&D e botar 3 classes dentro dele, saca? Só que a comunidade brasileira, eu sinto que ela gosta muito mais do RP e esse tipo de coisa, e Uhum. regra da casa. Então, tipo, eu sinto que É, muita gente tem uma certa resistência com o jeito que eu gosto de jogar, e aí talvez isso gere um atritozinho. Mas eu acho muito legal, tipo, poder conviver e trocar ideia e ver o que as outras pessoas acham, o que que elas fazem, saca? Até para acrescentar na minha gameplay, na minha roleplay, saca? Que eu acho muito interessante. Mas é bem legal tá crescendo, tipo, junto com o TikTok Brasil de RPG, saca? agora, Eu uma acho coisa que interessante. é interessante pra complementar nessa resposta que o Guilherme disse é que a gente mudou a visão de muita gente sobre RPG. Sim. Por isso que há tempos, assim, a gente não é tão grande, mas a gente já tá, tipo, a gente bateu números da Bíblia dos Combeiros, bateu números no nosso Apoia-se, que já são equiparáveis a alguns canais até maiores, assim. Então a gente Uhum. fica muito orgulhoso disso, nesse sentido de que a gente tem um certo nível de reconhecimento. Eu acho que ser reconhecido, cara, é muito bom, né? Qualquer pessoa gosta de ser reconhecido nesse sentido. Principalmente por uma coisa que tu gosta muito de fazer e tá há muito É, tempo, muitos anos. com toda certeza é uma coisa que a gente gosta de fazer e a gente faz há muitos anos. Então, é muito legal ter uma comunidade, aprender com a galera. Eu adoro quando as pessoas discordam da gente. Eu fico muito feliz quando as pessoas discordam da gente. Mas é muito bom tudo isso, saca? É uma coisa que sempre me deixou muito feliz de Eu vejo fazer. que a Lorde Tempos no TikTok tem bastante interação com a comunidade, responde comentário, responde vídeo dos outros. Eu acho que provavelmente vocês só chegaram na minha For You por causa disso, porque eu conhecia dois criadores de RPG e vocês responderam um deles e acabaram se multiplicando por aí. Eu vi que, se não me engano, quando eu comecei a seguir vocês, vocês tinham 15 mil seguidores e em menos de uma semana foram para 17 mil. Agora já deve estar em quase 19. A gente, na verdade, tá com. A gente ainda não cresceu tanto assim, não. A gente tá com 17.600 agora. Pois é, quando eu vi vocês pela primeira vez, vocês estavam com 15 e do nada ganharam mais 2 mil, agora já ganharam mais 600 e vocês crescem muito rápido, eu acho que por causa dessa questão de vocês interagirem bastante com a comunidade, além de criar só os vídeos É porque a gente ama a padrãozinho. nossa comunidade, que a nossa comunidade faz o que a gente é feito, entendeu? Assim, também há tempos ela tem um crescimento porque a gente corre fora de panelinha. A gente é um dos poucos perfis que não está, tipo, porque tem no RPG TikTok, por exemplo, tem um mesmo ciclo de criadores que jogam as campanhas um dos outros. Então, a gente, como traz uma opinião diferente, uma visão diferente, eu acho que a gente acabou crescendo muito por causa disso, porque a gente talvez esteja fazendo conteúdo diferente dessa forma. Eu vejo vocês trazendo muitas opiniões polêmicas sobre RPG também, principalmente essa questão dos combos e das regras do mestre e a regra de ouro. Cara, mas é porque é o que a gente acha, sabe? A gente sempre pessoas e isso faz com que muitos criadores não gostem da gente. Mas a gente sempre diz para as pessoas que a gente está do lado, querendo ou não, do nosso público e de falar a verdade do que a gente pensa. Então a gente não vai, tipo, vender nossas opiniões só pra
ganhar mais like ou pra, enfim, ganhar amizades ou mais convites pras coisas. A gente de verdade quer falar o que a gente acha pra gente ter uma nossa comunidade honesta. E eu acho que essa honestidade toda fez com que a nossa comunidade nos apoiasse tanto que ela nos apoia Uhum. hoje. Exatamente. Vocês comentaram sobre o Apoia-se e eu vi recentemente um vídeo de vocês sobre a lojinha que vocês tiveram em algum momento. Eu queria que vocês falassem mais sobre isso, sobre a loja que, se não me engano, fechou, e sobre o Apoia-se, quais são as metas, os planos. Guilherme, fala aí sobre a loja, que senão eu vou ficar muito triste, cara. Caralho, você não quer ficar triste, você quer me deixar triste. Entendi, belo Não, sócio, amigo. fala sobre a loja que você cuidava muito dessa parte também. Cara, a loja foi um sonho que a gente teve há um tempão atrás. A gente começou ela, na verdade, no início do ano passado. Que a Uhum. gente começou a fazer as primeiras coisas, os primeiros designs de camiseta. Era uma ideia talvez um pouco ambiciosa demais pro que a gente tinha, que Uhum. era vender produtos de RPG, saca? Tipo, não só as coisas pra você jogar, mas tipo, camisetas, canecas, esse tipo de coisa pra acompanhar com você, pra tipo, você mostrar meio que gosto daquilo, saca? Porque Uhum. pelo menos a gente, na época, a gente procurava coisas desse estilo e a gente não achava, a gente nunca gostava de muita coisa, saca? E aí a gente teve a ideia de criar a nossa própria. E aí a gente fez várias camisetas, várias artes com diversos artistas que a gente comissionou para fazerem nossas artes. A gente tinha a ideia de ter tipo, cada mês um tema com um artista diferente, saca? Tudo focado em RPG, tudo indo nessa linha para atender esse público. Infelizmente, não deu certo. A gente até tinha uma certa quantidade de assinantes, uma certa quantidade de clientes que a gente mandava mensalmente para eles, caixas com miniaturas, com Várias camisetas, coisas. dados, várias coisas de RPG. Só que não era o suficiente. A gente acabava tendo muito mais trabalho e gasto do que a gente recebia. E a gente, tanto eu quanto o Aleph, a gente tá, tipo, os dois com 20 anos, mas a gente tá correndo atrás de, tipo, fazer faculdade, várias outras coisas, então a gente não tinha como botar, tipo, continuar botando todo o tempo que a gente tava botando nesse projeto. Eu tô entrando no meu último ano de faculdade já, eu faço gastronomia, então não tinha como, tipo, continuar conciliando estágio, faculdade e ainda cuidar de uma loja. E aí, como não tava dando retorno, a gente tentou ir para um outro caminho, que é o que a gente tá tentando agora, voltado mais para pós, para outros tipos de conteúdo e de expansão, saca? Entra Mas naquela a questão loja... do não se vive só de amor. Todo mundo precisa comer. a gente gostava muito da loja, tipo, Uhum. principalmente nos primeiros meses que a gente teve assinantes, a gente Uhum. bateu, tipo, a gente tinha uma meta X, a gente fez, tipo, 5x no primeiro mês, saca? Só Uhum. que os nossos cálculos, eles não acompanharam, a gente, tipo, A gente não conseguiu crescer o faltou, suficiente e tudo mais. faltou um pouco, e aí, infelizmente, tipo, É. apesar de todo amor que a gente devotou, esse lado não deu certo. Mas, a gente não quer desistir. Pra gente manter a Tempos em expansão, a gente construiu uma página no Apoia-se. Basicamente, o que o Apoia-se faz é que cada vez que uma meta, por exemplo, quando a gente bateu R$ 50 por mês apoiados, a gente cria um servidor no Discord. A gente criou. Por 150, a gente criaria um canal no YouTube, que a gente está criando, vai chegar no mês que vem. Sim. Já, O por próximo é o exemplo, podcast. o podcast, que a gente quer fazer uma campanha de podcast. Aí depois aumentar a frequência dos conteúdos. Com 1.000, a gente quer publicar a Bíblia do Combo, que é o nosso livro mais famoso. Enfim, a gente tem sistemas planejados e tudo mais. O apoiador, assim, ele pode começar com R$ 1, que você basicamente ganha um cargo especial no nosso servidor e um agradecimento. Ele pode ir para R$ 10, que você já ganha um PDF por mês e já pode opinar nos nossos conteúdos. E aí ele vai subindo, assim. A gente tem o nosso apoio máximo, assim, que a gente acredita. Ele é de 250, que a pessoa já joga com a gente todas as semanas. Além de ganhar, tipo, são 4 PDFs por mês. Sim, você ganha um monte de bônus a depender do apoio que você dá pra gente, porque é óbvio, Uhum. a gente recompensa as pessoas, a gente querer poder fazer pra geral, mas, tipo, a gente tem que se manter Na também, verdade, a saca? gente faz pra geral, porque todo mês a gente lança um PDF grátis. Inclusive, hoje mesmo, dia 11 de março, saiu um PDF grátis pra Ordem Paranormal que a Tempos fez. Tá Totalmente muito gratuito. É pra qualquer engraçado, pessoa. meu É para Deus do qualquer céu. pessoa. Ele é muito engraçado, ele tem várias coisas legais pra você usar. Legal. E ele é gratuito. Qualquer pessoa pode ir baixar e jogar. Uhum. No caso dos PDFs, são umas campanhas? São uma aventura?
tipo isso? Nesse caso, os PDFs que a gente lança, eles podem ser várias coisas de conteúdo para o sistema. Nesse caso do Ordem Paranormal, eles são 3 trilhas novas, ou seja, 3 subclasses novas, e 7 origens novas, que são origens que é tipo, na criação de personagens, você tem que escolher uma origem, né? Aí a gente deu 3 trilhas novas, 7 origens novas. Mas a gente também dá ideias de missão, que foi o que a gente lançou no passado, ideias de missão, itens para usar no sistema. Mais pra frente a gente quer fazer mapa e esse tipo de coisa, então tem vários. É muito variado o conteúdo dos PDFs, então, tipo, não tem como dizer exatamente, mas esses foram esses os lançamentos que a gente fez até agora esse mês, né? É. Em relação ao projeto do YouTube, eu também tô começando agora o YouTube. A Twitch não. A Twitch eu tô há algum tempo, sendo sincero. Eu devo fazer live há uns 2 anos. Mas eu tô engatinhando no YouTube agora. Por mais que eu tivesse um canal há algum tempo, eu tô tendo frequência agora. 1 ou 2 vídeos por semana. Inclusive, pra quem tá começando, não sei, não que, tipo, eu manje muito, mas até depois, eu acho que não cabe muito aqui, mas eu gostaria até, tipo, de mostrar umas paradas que tá me ajudando muito nesse começo, pra vocês em off depois, por questão de estrutura mesmo. Não, sem problema nenhum, a gente adora ver Sim. assim, a ideia das pessoas. Eu vi aqui o seu canal na Twitch, assim, você tem um número bom de seguidores. Eu fico muito feliz que tá dando certo. A gente adora ver as pessoas tendo sucesso das coisas que elas gostam de fazer, algo que a gente sempre foi muito. Que a gente sempre achou muito apaixonante de todo modo. Obrigado, de verdade. E, cara, eu fico muito feliz sobre. Acho que é um contato que até perguntei pra vocês, mas não perguntou do meu lado. Eu criei com o meu canal na Twitch meio que na pandemia. E eu não tava muito bem. E, cara, eu consegui ter uma comunidade completamente saudável. Minha comunidade não é tóxica. Realmente não é tóxica. E a gente fala sobre tudo. Eu tenho zero filtro. Inclusive, aqui eu tive mais filtro do que eu costumo ter. E, cara, qual é a parada? Eu já abri muito assunto polêmico lá, e eu costumo abrir. Eu acho que é muito certo o que vocês estão fazendo. E eu acho que eu tô agindo da mesma pegada. O que que é? Eu acho que quanto mais tu fala sobre as coisas que são polêmicas ou os problemas do ambiente que tu se insere, por exemplo, a gente tá em ambientes diferentes, são vibes diferentes, mas mesmo, como eu posso dizer, é a mesma escolha. Eu tô escolhendo falar sobre os problemas pra, com o tempo, quando tu vai discutindo, isso vai diminuindo, entende? Por exemplo, a gente conversou muito, 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 e no passado, eu fiz uma meta de R$ 200 na live. Quando bateu essa meta, eu paguei uma consulta de uma psicóloga e ela veio tirar dúvida do meu chat, basicamente. Ela veio fazer uma live comigo. E foi Caralho, incrível. Foi uma foda. sessão incrível. Foi uma sessão incrível. Inclusive, eu acho que tu não sabia disso, mano. Eu fiquei sabendo. Foi muito bom, foi muito bom. Muito E legal isso. esse tipo de coisa é muito importante porque tirou muita dúvida sobre depressão, sobre, tipo, coisas bizarras e pesada. E sendo eu que tava lá trocando uma ideia real, eu deixo bem claro alguns traumas com o chat. Eu não pago aquela coisa de, está tudo bem o tempo todo, uau. Inclusive tá na minha bio, eu falando mal de gente assim, lá no Twitch. Cara, eu sou uma pessoa, eu tenho 26 anos. Eu faço direito, eu sou programador, minha segunda faculdade. E só que há uns exatos 10 anos atrás, eu tentei tirar a minha vida. Muitas vezes. E agora tá conseguindo conversar de igual pra igual, sendo que eu me sinto uma pessoa que saiu de escombros pra trocar ideia com a comunidade, pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, estão nessa vibe, e conseguir ajudar, chamando uma psicóloga, tirar dúvida de gente que, pô, tem 15 anos, 16, é outra vibe, é incrível, velho. E eu acho que contato com a comunidade, dependendo do ambiente que tu tá, sempre vai ser uma coisa incrível e foda. Então, desde já eu digo uma coisa, eu admiro vocês. Parabéns. Nossa, cara, obrigado de Caralho, verdade. velho. Caralho, maldito, velho. Ah, É muito bonito ver esse relato, cara. E é verdade, assim, a comunidade ter essas coisas salva muita gente. A gente, enquanto a gente puder na Tempos continuar com isso, a gente vai, assim. Então, fico muito feliz. Eu adorei esse projeto aqui de vocês. Eu acho que é um projeto que tem muito potencial. E divulguem e não desistam, assim. A gente acredita muito nisso. A gente quer muito ajudar no que a gente puder e podem contar com a Tempos para esse tipo de coisa. Precisando de qualquer coisa, só manda mensagem, tanto pra mim quanto pro Adolf. A gente tá sempre à disposição aí, velho. Uhum.
Nossa, incrível. Nossa, foi incrível ter vocês aqui. Mas no mais, eu acho que é isso. No mais, eu quero conversar um pouquinho off com vocês. E se Uhum. vocês têm mais algum comentário pra fazer? Não, só que puder dar uma olhada no Apoia-se Dá Tempo, seguir os nossos canais também no TikTok por aí, já ajuda muito. Uhum. Uhum. Quando eu postar os cortes, eu vou colocar o link tudo direitinho. Não, perfeito. É isso, eu vou encerrar por aqui. Eu queria que vocês ficassem pra eu conversar um pouquinho off com vocês. Nossa, Claro, a gente fica assim.